Eu queria que você abrisse para mim, por gentileza, em Gênesis no capítulo 21. Nós vamos ouvir o louvor de uma mulher agora. Hoje nós vamos ouvir o louvor de uma mulher agora. Gênesis capítulo 21. Nós leremos do 1 até o 7. Peço licença à minha esposa, peço licença ao esposo de vocês, mas vou chamar vocês de princesa aqui essa noite, tudo bem? Posso chamá-las de princesas? E você vai entender o porquê que eu estou chamando vocês de princesa. Estou chamando de princesa porque é bonitinho, não. Porque Deus mandou eu chamar vocês de princesa essa noite, vocês vão entender por quê. Gênesis capítulo 21, versículo 1, acharam? Eu vou ler na versão aqui, vou ler junto com os irmãos, está até projetado ali, quem não, né? Diz assim, e o Senhor visitou a Sara. Fala assim, princesa. O nome Sara significa princesa. E essa noite aqui, seu nome vai ser mudado para Sara, tá bom? Seu nome vai ser transformado só esse momento aqui. Você é a Sara? Meu Deus! Fala como que é seu nome? Sara Vitória. Ela é Sara, ela é uma princesa e Vitória, irmãs. Ô, glória! Peço licença autoral, né, para as mães de vocês, para chamar vocês de Sara agora. Porque quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo me falou, elas são princesas. E você vai entender o que Deus quer falar aos nossos corações essa noite aqui. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Ele disse e ele prometeu. Passa por gentileza. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado. Deus tem tempo determinado para todas as coisas. Entenda. Deus prometeu, ele disse, ele prometeu, ele cumpriu. No tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Pula para mim agora, meu bispo, versículo 6. E agora a gente vai ver o louvor de Sara. E diz assim, e disse Sara, Deus me tem feito riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Eu lembrei quando Deus me deu essa palavra, eu lembrei do pastor ontem à noite, que ele falou, ri com os que riem, chorem com os que choram, né? Eu falei, olha, vamos nos alegrar com a Sara aqui, né? Porque Deus me deu, tem me feito riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Mais um, por favor, bispo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. Imagina o coração de Sara. Você conhece mais ou menos a história de Sara por cima. E hoje nós vamos falar um pouquinho de novo sobre ela, só que sobre uma perspectiva que o Espírito Santo tem me dado a entender. Minhas irmãs, Sara significa princesa, mas até chegar lá na Sara, algumas coisas aconteceram. Vou fazer uma pausa aqui na história de Sara, porque hoje eu não vim só como pastor, eu vim como psicólogo. E eu queria conversar com as irmãs um pouco sobre o que é essa história de depressão, ansiedade, transtornos emocionais. Essa noite aqui a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Vou fazer uma pausa sobre Sara, e aí nós vamos daqui a pouco voltar nela. Mas Sara vai fazer a gente entender tudo isso que eu vou falar aqui. Essa personagem, que não é só uma personagem, essa mulher que teve uma grande importância no reino espiritual, no reino, sim, de Deus. Sara fez tudo isso. Acaso Abraão poderia gerar uma grande nação? Se não tivesse uma mulher ali do lado dando um filho a ele? A gente só pensa no Abraão, né?
Cadê Sara nessa história? Ah, porque Abraão é o pai de uma grande nação. É o pai de Israel. Ué, mas Israel só tem pai, não tem mãe? Sara foi a mulher que Deus usou para que se cumprisse sobre a minha vida e a sua, sabia hoje? Se cumprisse sobre nós a vontade plena de Deus. Porque hoje nós somos filhos de Deus, povo de Deus, porque nós trazemos uma herança que não é mais do povo judeu, porque nós não somos mais judeus. Nós não somos judeus, a Bíblia nos chama de gentios. Mas esse legado espiritual se estende a nós hoje, chega sobre mim e sobre você, por causa só de Abraão? Não, a Sara estava ali. E nós vamos chegar lá e vamos entender. Mas essa noite, eu já posso até ir para a conclusão da mensagem. Hoje à noite, o Espírito Santo quer dizer para mim e para você, que você precisa destravar para receber aquilo que Ele tem preparado para você. Então já é spoiler, irmãs, já é spoiler, né? Deus, nessa noite, está querendo que você destrave. Só você, eu também, porque começa comigo, irmãs. Começa comigo. Deixa eu colocar um cronômetro aqui, senão o pastor começa a falar e aí vai embora e aí não dá certo, né? Vamos lá. Minhas irmãs, vamos falar sobre a proposta do culto. É um café. Cadê o café? Não, brincadeira, né? Cadê o café? Vim aqui doido para tomar café. Não, brincadeira, não posso nem tomar café essa hora, né? Mas a proposta é conversarmos sobre o que é o estresse, o que é a ansiedade e a depressão, que é o título que eu estou trazendo ali. Só que ao mesmo tempo a gente também pensar o impacto que isso traz sobre a saúde emocional e falar sobre as doenças emocionais e mentais, né? Então, para a gente começar a entender, eu quero começar na palavrinha ali, ó, estresse. Porque o estresse, minhas irmãs, o estresse é a raiz de todos os males. Se existe uma raiz de todos os males, no mundo da psicologia, tá? No mundo da psicologia. Se existe uma raiz de todos os males, ele se chama estresse. Porque você só vai... Você não, está repreendido em nome de Jesus. Uma pessoa só vai ter um surto psicótico se ela estiver vivendo um momento de grande estresse. Ela pode ter a parte genética tudo pronta. Ela pode ter tudo ali propício para aquilo. Mas se ela viver uma vida onde ela consiga lidar com o estresse, ela consiga lidar, porque estresse é energia psíquica, energia da nossa mente. Se ela souber canalizar isso de uma maneira adequada no dia a dia dela, ela não vai ter um surto psicótico. Ela vai passar. E segundo os manuais de psiquiatria, quem está abaixo de 40 anos, levanta a mão aí. Abaixo de 40 anos. Quem está acima de 40 anos, levanta a mão aí. Calma, irmãs, calma, irmãs. Por essa parte, mas calma aí, sabe por quê? Acima de 40 anos, reduziu em mais de 50% a chance de vocês terem um surto psicótico. Agora vocês gostaram, né? Ah, eu tenho 40, agora você tem 40, né? Mas até os 40 anos, a gente tem grande chance de ter um surto psicótico, sabia? Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Aí nessa hora o crente né, isola, pastor, está repreendido isso aí. Os crentes meio das urucubacas lá, isola, pastor. Né? Misericórdia, vamos voltar porque eu bati ali, foi. Mas vamos falar sobre a ansiedade. Que bicho é esse que me mordeu? Né? Que história é essa? Como que eu fico com depressão? Como que eu fico com crise de ansiedade? Como que esses negócios acontecem na minha vida? Eu não tenho pernilongo que morde. Se você for fazer um exame de sangue, não vai aparecer nada no seu exame de sangue. Não vai aparecer nada. Porque o negócio não está em algo que a gente pode ver, mas está em uma condição, em uma situação. E hoje à noite vamos desvendar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos pensar um pouquinho o seguinte, ó, as doenças da mente, como a depressão, a ansiedade, estão relacionados com os eventos estressores. O que é um evento estressor? Termo de um relacionamento. Problemas no seu trabalho. Sabe aquele trabalho que você não aguenta mais ver a cara do seu patrão, da sua patroa?
Ou então situações como bati o carro, fui assaltado, assaltada. Meu filho saiu de casa, sabe, o ninho vazio, né? E assim vai. Eventos estressores que nós vivemos podem causar em nós o quê? Depressão, ansiedade e os muitos outros transtornos emocionais. Irmãos, estamos falando de depressão e ansiedade aqui, mas a gente podia falar aqui de bipolaridade, a gente podia falar aqui, sei lá, de borderline. Tem muita mulher surtada por aí, e me perdoe falar mulher, você fala, mas por que você não está falando de homem? Claro, eu estou falando para mulheres aqui essa noite, né? Mas tem muita mulher surtada aí, que quando vai entender o porquê que ela é tão surtada, ela é tão, entre aspas, me perdoe pela expressão, barraqueira, porque ela tem um transtorno chamado borderline. Nem toda mulher barraqueira é borderline, tá? Não sai diagnosticando, não. Eita, pai! Deus tá falando aqui, hein? Não, irmão, não sai apontando o dedo, não. Como diz o ditado, né? De psicólogo e louco, todo mundo tem um pouco. Então não sai apontando o dedo, não. Tá bom? Mas são os eventos estressores que nós vivemos na nossa vida que pode desencadear estas e outras doenças. Então nós precisamos entender que se nós aprendermos a lidar com esse camaradinho aqui, o estresse, nós podemos viver uma vida saudável na presença de Deus, no meio da nossa família, na convivência familiar com os nossos amigos também, né? Saber lidar com isso dependerá de como você irá processar. O que é processar? Espera aí. Chegar aqui e fizeram uma fofoca de mim. Como que você processa essa informação? Você leva para o seu coração? Você quer puxar o cabelo da irmã e esfregar a cara dela no chão? Você quer acionar ela na justiça? Você vai chorar, vai se fechar? Como que você processa a informação? Como você vai interpretar? Não, peraí, estão fazendo fofoca de mim? É melhor que falem mesmo de mim. Que falem, ninguém me esquece. Ela tá fazendo fofoca de mim, é porque eu sou gostosa mesmo. Desculpa, né, irmãs, me perdoe. Porque eu sou bonitão mesmo, então que lembre de mim mesmo. Como que você vai interpretar a situação? E ainda por último, como você vai enfrentar. Você pode enfrentar entrando no seu quarto e se fechando no seu mundinho. Você pode enfrentar uma situação tentando ignorar o fato que aquilo existe. Você pode negar, não, isso está acontecendo comigo, não, essa história não. Isso aí aconteceu com não, estão falando isso de mim, mas não é verdade não. E como que você vai enfrentar a situação? Ou você vai falar assim, não, olha, aconteceu e eu preciso lidar com isso. Meu relacionamento acabou e eu preciso lidar com isso. Meu filho está nas drogas e eu preciso aprender a lidar com isso. Então a gente precisa entender que processar, interpretar e enfrentar são características, são instâncias, são pilares que nós precisamos utilizar para termos uma qualidade de vida, para lidarmos com os eventos que acontecem na nossa vida. Então a maneira que você processa, que você interpreta, que você enfrenta uma situação vai determinar se você vai ser vencedora ou se aquilo vai derrubar a sua vida. Bom, mas rapidamente, eu não quero me delongar muito nisso, né? O que é o estresse? O estresse é uma resposta adaptativa em busca de equilíbrio. Comprar um carro gera estresse? Né, irmã? Tá feliz, né? Mas vai lá, tem que emplacar. Irmãos, mas pensa comigo. Não, quem não quer um carro novo? Mas você vai ter que ir lá no Detran emplacar. Você vai ter que ir lá ver se transferir o carro pro seu nome se você não comprar um novo. Né? Irmãos, é o tipo do estresse que eu tô querendo, entendeu? Tô cansado do estresse dos boletos, irmãos. Tô cansado do estresse dos boletos, né? Mas estresse é uma energia. Presta atenção, rapidinho, ó. Tudo que tira você do seu equilíbrio, seja para mais ou para menos, é chamado de estresse. Na física, se eu pegar, sei lá, o que eu posso falar aqui? Se eu pegar, bom, isso aqui, ó, isso aqui tá reto, ok? Na física, se eu fizer isso daqui,
eu estou dizendo que esse pedacinho de borracha sofreu um estresse. Ele saiu do seu estado natural, mas se eu soltar ele, ele volta. Agora, se eu pegar, sei lá, meu celular e tentar dobrar ele, ele vai voltar ao estado normal? Entendeu? Aí a gente entra outros conceitos, resiliência, assim por diante. Resiliência não é só aquela palavrinha da moda que todo mundo gosta de ficar tatuando, entendeu? Resiliência é a capacidade de você passar pelo estresse, pelas situações que cobram de você uma adaptação e você voltar ao seu estado normal. Você não ficar atacando pedra em avião aí, né? A surtada da vida, né? Então, o estresse é tudo aquilo que tira você do seu equilíbrio, né? É uma resposta adaptativa, porque ele vai te gerar uma força para fazer com que você volte ao seu normal. Porque a tendência, irmãs, eu não posso só ir, eu tenho que voltar ao meu equilíbrio. Então, o estresse é o nome desse fenômeno de vai e volta, dessas transformações, né? O estresse corresponde a uma fase de adaptação a mudanças significativas. E quando não conseguimos lidar com ela, o que acontece? Quando eu não consigo ir e voltar, eu adoeço. Se eu pegar o meu celular, dobrar ele, ele vai voltar ao normal de novo? Não vai. Ele vai quebrar. Posso dizer que ele adoeceu? Ele adoeceu, ele quebrou, ele não volta mais ao normal. Então, saber lidar com essa energia, com essa informação é importante. Mas, irmãs, vou pular isso aqui, né? A gente entender o que mais te gera estresse hoje. Porque o estresse, como que eu identifico o estresse no meu corpo? É o cansaço, é o esgotamento. Sabe aquela falta de paciência? Sabe aquela queimação no estômago? Aquela irritabilidade, né? Mexeu comigo, tô explodindo, né? Tô dando choque no ar, né? Pois é, o estresse tem a ver com isso. É uma energia que causa desconforto em nós. Por que tem que causar desconforto, irmãs? Porque a gente tem que buscar voltar ao normal, ok? Então, os sintomas mais comuns de estresse no corpo humano tem a ver com o aumento do suor, sudorese é suor, tensão muscular. Está se sentindo tensa aí, irmã? Irmão, suor aqui a gente tira da palavra Cuiabá, né? Porque misericórdia, irmãs, Campo Grandense aqui já está pedindo arrego, né? Em 2 dias aqui em Cuiabá a gente está pedindo arrego já. Então, suor demais, aquele suor além do normal, sabe? Aquele suor frio. Tensão muscular, está se sentindo tensa por aí. Coração está disparado, ataque cardíaco. Pressão está alta, misericórdia. Hiperatividade, não consigo ficar em paz. Náuseas, ó, sintomas gastrointestinais aqui, ó. Mãos e pés frios, né? Enquanto os sintomas psicológicos se caracterizam por ansiedade, tensão, angústia, insônia. Quem sofre de insônia aí? Misericórdia. Deus vai entrar com cura essa noite, em nome de Jesus, sobre insônia. Amém? Amém? Eu não estou jogando palavra não, tá? Irmãs, deixa eu falar uma coisa para você. Tem pastor que ele fica brincando. Ele joga palavras que ele sabe que vai causar burburinho em vocês. Eu não jogo palavra que vai causar burburinho em vocês. Eu falei para vocês que vai ter cura de insônia essa noite aqui, porque o Espírito Santo mandou eu falar isso para vocês. Amém? Isso não é para agitar a plateia. Irmãs, eu tenho um lema comigo. Deus não me chamou para ser animador de auditório, não. E se for para ser animador de auditório, eu paro aqui e vou viver só como psicólogo. Porque, irmão, se o negócio, para mim, isso aqui é sério. Então, quando eu lançar uma palavra, entenda, isso não foi tática de manipulação de massa. Estou aqui falando uma coisinha bonitinha para você, seu coraçãozinho ficar fofinho no culto. Não, estou falando, se Deus falou que vai ter cura de insônia, em nome de Jesus já começa a tomar posse e declarar isso sobre a sua vida. Amém? Não estou aqui para falar, claro que a gente vai falar de uma forma descontraída, mas não vim aqui para falar palavras fofinhas para você. Eu vim aqui para falar o que Deus quer que mude a sua história. Amém? Então, irmãos, alienação, né, dificuldades interpessoais, sabe, não consigo lidar direito com as pessoas, déficit de atenção, preocupação excessiva, pensamentos fixos no estressor, né? O cara que foi lá assaltado, ele não para de pensar naquilo que gerou aquela tensão nele, dificuldade de relaxar, ira,
Hipersensibilidade emotiva. O que é isso? Falou, eu vejo, de repente estou chorando sozinho do nada. Aquele choro fácil, aquele choro bobo, que não sei porquê, eu vi um gatinho atravessando a rua, eu como aquilo lá, meu coração, comecei a chorar do nada. O que é isso aí, cara? Que coisa é essa? Isso pode ser sinal, minha irmã. Estou pedindo para você começar a analisar o seu coração, porque daqui a pouco a gente vai entrar diante de Deus e clamar a cura sobre isso. Então, se você está sofrendo por alguma dessas coisas aqui, já começa em nome de Jesus declarar aí no seu lugar e tomar posse. Sabe por quê? Vocês não têm noção. Esse louvor profético que nós fizemos aqui no início, ele já preparou toda a atmosfera espiritual aqui. Deus já encheu esse lugar de anjos para você receber aquilo que Ele tem para você essa noite. Eu não vim brincar de culto aqui. Eu não vim brincar com você e eu sei que você também não veio. E desculpa, minha irmã, né? Não é reuniãozinha das mulheres hoje. Aqui é reunião das mulheres poderosas do Senhor, amém? Na presença do Senhor, que vão sair de forma diferente, amém? Aleluia! Vamos continuar aqui, né? Então, deixa eu pular mais um, né? Então, todo mundo entendeu o que é estresse aqui? É tudo aquilo que te gera desconforto. É tudo aquilo que tira você do seu equilíbrio. Isso é estresse. Colocar um filho numa escola gera estresse? E muito. Quem é que ama seus filhos, suas filhas? Irmãs, eu sou apaixonado pela Sofia, né? Irmãs, olha, eu sei que não saiu da minha barriga, apesar de ela estar meio grande, né? Mas não saiu da minha barriga. Mas quando eu peguei a Sofia pela primeira vez no colo, assim, irmãs, meu coração doía. Eu não sabia como era aquilo. Não entendia como aquela pecinha ali causou tanta emoção em mim do nada. Eu fico imaginando como que é para vocês processar isso. E de repente a gente tem que levar o nosso filho para a escola. Misericórdia. Quem chorou aí no primeiro dia de aula da criança, né? Eu suei pelos olhos. Eu não chorei. Eu suei pelos olhos. Homem não chora. Mentira. Homem chora. E homem que é macho de verdade. Ó, presta atenção. Pode falar pro seu marido isso, tá? Homem que é macho de verdade chora e assume que chorou. Porque o cara que é fraco, não, isso aqui é cisco aqui, ó. É cisco. Né? Não, o cara é macho, então enfrenta, rapaz. Não, mas vamos lá. Agora vamos falar de uma coisa que mulher nem sofre com isso. Né? Ah, mas homem não sofre. Mas eu estou pregando para mulher essa noite aqui, não estou pregando para homem. Né? Então, mas homem sofre também, com certeza. Né? Mas, irmãs, não é que homem não sofra com ansiedade, tá? Mas isso é estatística, tá? A mulher, ela sofre muito mais de ansiedade do que homem. Por quê? Não sei, um dia a gente pergunta isso para Deus, beleza? Né? Mas a mulher, ela é muito mais sensível e ela tem percepções diferentes do homem. Não dizem, né? Até tem um ditado que a mulher é o radar espiritual, né? Que a mulher, porque a mulher ela é muito mais, porque a mulher vocês conseguem sintonizar muito mais nas emoções de vocês. Então esse aspecto, essa inteligência afetiva de vocês é uma bênção, mas também torna vocês mais sensíveis, não só para as coisas boas, mas para as coisas ruins também. E a tendência é a mulher ser mais ansiosa do que o homem. Porque o homem foi feito para um objetivo. O homem foi feito para caçar. Você já viu que até a diversão do homem tem a ver com guerra? Porque o futebol nada mais é do que um combate. Até tem uma fase no campeonato, eu não sou de assistir futebol, mas é chamado de mata-mata. Então até a diversão do homem tem a ver com guerra. E a mulher? Não, sabe por que você briga com a outra? Porque ela é sua amiga, mas ela está conversando com a sua inimiga? E aí você fica de picuinha com ela, fica brava com ela porque ela está com outra. Porque vocês são muito mais de defender território. E para defender o território você precisa ser mais sensível. Isso vem lá da biologia, lá dos nossos ancestrais. Porque a mulher era quem ficava em casa protegendo a cria, ó. Estou aqui protegendo a cria. Se eu ouvir um barulhinho, eu tenho que ficar alerta. E entrar em razão para isso. Porque às vezes o macho está lá caçando um mamute lá. Entendeu? E você, mulher, por isso que o seu radar é diferente. Por isso que vocês são mais sensíveis. O homem e a mulher se complementam. Mas vamos lá. Você é ansioso? Ansiosa? Quem é ansioso é ansiosa? Né? Não quero nem olhar. Né? Deixa. Né? Falou aí no coração, beleza. Né?
O problema da ansiedade é que a ansiedade ela se baseia nessa palavrinha aqui, e se? E se eu não conseguir manter meu filho? E se o meu marido estiver me traindo? E se estiverem fazendo fofoca de mim? E se o meu cabelo no chá das mulheres, no café das mulheres na sexta-feira à noite não estiver tão bonito quanto o da irmã? E se? O e se é produto da ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é um sentimento vago e desagradável de... O que está escrito aqui? Medo. Apreensão. Caracterizado por tensão ou desconforto, né? Derivado da antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. Você nunca vai ficar ansioso se a sua conta está cheia de dinheiro no banco. Mas quando você está ficando sem dinheiro, e você sabe quanto custa o leitinho do guri, e você fala assim, a grana está acabando. A mente está ou não está preocupado com a antecipação do perigo? Está acabando o dinheiro. Então a ansiedade é uma resposta, presta atenção, a ansiedade é uma resposta natural ao medo. Medo de perder o controle. Medo de ficar doente. Medo de parar numa cama internado. Medo de não ser aceita ou aprovada no ambiente social. Existem 4 tipos principais, né? Didaticamente a gente separa. Existem 4 tipos de medos principais que geram transtornos de ansiedade nas pessoas. Medo da catástrofe. Ser assaltado, ser roubado. O Covid-21 chegar. Tinha o Covid-19, eu já estou falando até do 2021. Né? Do 21, que a gente já está pensando lá no futuro. Né? Da catástrofe. Medo da doença. Medo da não aceitação social. Isso é um medo? É um medo. Porque todos nós, inclusive eu aqui falando com vocês, quero ser aprovado. Porque isso faz parte da dinâmica do grupo. Porque se eu não for aprovado, eu vou ser o quê? Rejeitado. E se eu for rejeitado, eu vou viver bem? Claro que não. Quem que é rejeitado e vive bem? Então a busca por aceitação está ligado com a nossa essência de quando nós ainda estávamos lá na floresta, querendo ser aceito pelo bando, pelo grupo, para não ser deixado fora da manada. Então isso faz parte. Então, e o quarto, Lucas, é medo de fobias específicas. Quem tem medo de barata aí? Levanta a mão. Bolsa barata, sandália barata, né, irmãs? Roupa barata, não é não? Quem tem medo dessas coisas aí, levanta a mão. Né? Bolsa barata, roupa barata, chapinha barata. Não, dá não, irmãs. Isso aí é, né? Minha mulher morre de medo dessas coisas aí também, né? Mas a ansiedade, ela é representada por um sentimento forte de angústia. Peraí, como que eu sei se eu sou ansioso ou não? Todo mundo fala que eu sou ansiosa, mas eu não sou ansiosa não, né? Então, olha o teu nível de angústia. Angústia é desconforto, inquietação interna, né? E aí, pessoas, então, que são muito ansiosas, são pessoas que têm muito... Quais são os seus medos? Nessa noite, quero te perguntar, quais são os seus medos? Quais são as suas principais preocupações? O que tira o seu sono? Irmãos, conta cheia de dinheiro no banco não tira sono de ninguém. Estou aqui preocupado, como que eu vou gastar os meus dólares? Ninguém se preocupa com isso. Que vontade de ter essa preocupação. Irmãos, que vontade de ter insônia com isso. Mas se você é ansiosa, então você é medrosa. E se você tem medo, qual é o seu medo? E você precisa dar nome para ele. Você precisa entender qual é o medo para você enfrentar ele e vencer ele. A Bíblia diz que nós devemos entrar com confiança diante do trono da graça. Mas você vai apresentar o que para Deus se você não sabe o que você vai falar? Deus, me cura aí, vai. E Deus vai falar, mas tá, beleza, Lucas, você quer ser curado no quê? Não sei, o que tiver aí para ser curado. Deus, me abençoa, Pai. Você sabia que tem mais de 7.500 bênçãos na Bíblia? E Deus fala, meu filho,
Qual você quer? Pedis mal, pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal, a gente pede mal. A gente não sabe dizer para Deus, Deus, eu quero aquele... Deus, estou cansado, Deus, de só ter traste na minha vida. Deus, eu quero um cara trabalhador, um cara honesto, que me respeita, que me ama. Pai, um cara que não chega lá, fedendo, né? E ainda vai me importunar, para depois dormir comigo, pai. Misericórdia, o cara não escova nem o dente, quer me levar para a cama ainda. Irmãos, ó, começa a materializar a sua fé. Deus, eu quero um homem assim, assim, pai, desse jeito. Irmã, aí é orar por milagre e transformação, irmã. Milagre e transformação, não adianta, né? Deus, pai, tira esse ogro da minha vida, pai. Deus, eu pedi o príncipe, o senhor mandou o cavalo. Que história é essa, né? O príncipe do cavalo branco veio só o cavalo. Irmãos, mas, né? Tudo isso nós precisamos apresentar diante de Deus. E a palavra do Senhor, Jesus Cristo, irmãos, como Deus ama a gente. Como a gente precisa entender e nos conectar mais em Deus. Jesus fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Precisa ser conhecido, irmãs. Tem que estar na presença de Deus. Quando você for orar, seja específica, em nome de Jesus, amém? Seja específica, dá nome. Ah, Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Deus não vai perdoar nada. Eu não entendo esse tipo de oração, porque pecado tem nome. Se você não pedir perdão por aquilo que você fez, Deus, porque eu menti, porque eu fiz fofoca, levantei uma palavra errada, Deus vai lhe perdoar o quê? Você não sabe nem o que você quer ser perdoado? Mas vamos lá, senão a gente vai perder muito tempo nisso, né? Bom, vou pular isso aqui também. Bom, só para vocês verem, né? Dentro da ansiedade... A ansiedade é um fenômeno natural a todos os seres vivos na face da terra. O seu cachorrinho tem ansiedade? Claro que tem. Claro que tem. Pega uma panela na sua cozinha e começa a mexer lá, o bichinho vai ouvir aquilo lá, vai ficar ali, ó, rabinho, ó, em cima. Aquilo é ansiedade, é expectativa, porque ele quer aquilo. Porque ele deseja aquilo. Entende? Uma ameba pode ter ansiedade? Bom, deve ter. Não sei, ninguém nunca li nenhum artigo sobre ansiedade nas amebas, né? Mas a ansiedade, ela se torna um problema quando você não consegue, lembra lá no início, que é enfrentar, processar a informação, quando você não sabe lidar com ela. Então não é problema você sentir ansiedade. É por isso que a Bíblia diz, não andeis ansiosos. Não esteja no status da ansiedade o tempo todo. Você sentir ansiedade, irmão, vocês acham que eu não estava ansioso para vir essa noite falar aqui? Claro que eu estava, é natural. Mas eu não posso deixar que aquilo me domine. E aí comecei a ficar tão ansioso, comecei a ter crise de ansiedade, tive que parar no UPA porque eu não consegui vir pregar. Já pensou? Fui dominado? Entendeu ou não? Então, assim, a ansiedade precisa ser dominada. Agora, quando eu não domino a ansiedade, aí isso daqui e muito mais coisas podem surgir. Então, ó, transtornos de ansiedade generalizada, ansiedade ou fobia social, transtorno de pânico, agorafobia. Agorafobia é aquele medo de lugares fechados, cheio de gente, tipo aqui, sabe? Fobias específicas, por exemplo, tenho medo de elevador, né? Tenho medo de, sei lá, síndrome do jaleco branco. O cara vê o jaleco, já começa a ficar branco lá, né? Então, assim, transtorno de estresse pós-traumático. O que é o transtorno de estresse pós-traumático? Fui assaltado. Beleza, passou 1 mês, 2 meses, estou tranquilo. Mas, de repente, a partir do 3º mês, eu começo a ter uns sintomas meio esquisitos. Começo a não conseguir dormir, irritado. Eu começo a ficar meio paranoico com as coisas. Estresse pós-traumático pode surgir de 3 a 6 meses após um evento estressor. Eu bati meu carro. Quando foi que a gente bateu o carro? Tem 1 mês, né? Eu e minha esposa, estamos dentro de uma faixa de tempo que ainda deixa a gente, está repreendido em nome de Jesus, isso não vai acontecer sobre nós,
mas eu só posso dizer que eu estou livre de sofrer um transtorno de estresse pós-traumático só depois de 3 ou 6 meses. Então aquilo que você viveu há uns 3 meses atrás ainda pode desencadear em você um transtorno de estresse pós-traumático. Por que pós-traumático? Porque você sofreu um trauma, uma situação que tirou você do equilíbrio, né? E por último, irmãs, vamos para a depressão, né? E aí eu já vou encaminhando para a Sara, porque a gente tem que falar da Sara ainda, né? Calma aí, não vai ser muito longo não, tá? Porque a gente ainda tem que orar aqui essa noite, amém? Mas, irmãs, quero que você entenda o seguinte: sabe o que é depressão? Depressão, vou resumir para você. Ninguém entra numa depressão do nada. A depressão, ela passa por estágios. Primeiro, você vive uma vida de estresse. Morreu o pai, morreu a mãe. Aquilo vai gerar em você um sentimento de angústia tão grande que você vai entrar numa fase de estresse, e a fase de estresse tem 4 etapas. Não vou entrar nesses detalhes, senão a gente vai gastar muito tempo falando disso. Só que você está lá lutando contra aquilo, Entrou na ansiedade, a ansiedade está lá em alto. Estou lutando. E chega uma hora que aquela energia começa a acabar. Vai acabando a energia, você vai entrando na fase de exaustão. Sua energia vai acabando, você não consegue mais lutar contra aquilo. Você não consegue mais lidar com aqueles problemas no seu relacionamento amoroso. Você não consegue mais resolver aquele problema de falta de dinheiro na sua casa. Aí sua energia vai se esgotando. Você já começa a entrar, começa a ter herpes, né? Começa a ter gripe do nada, dor de garganta, né? Candidíase. Candidíase, irmãs, tem muito relacionado com estresse e ansiedade. E aí você está lutando com aquilo. Chega uma hora que você não tem mais força e o problema não acaba. O que você faz? Você, foge. Porque ou você luta ou você foge. A ansiedade é esse momento aqui, quando nós estamos conseguindo lutar ainda. Mas chegar o momento que você já não tem mais energia, por uma questão óbvia de sobrevivência, nós fugimos. E a depressão é ou não é uma fuga? Porque eu vou falar do relato de uma paciente. Ela falava assim, que o desejo dela era tão grande dela se fechar do mundo, se isolar do mundo, que ela queria só dormir o dia inteiro. Só que não bastava só dormir o dia inteiro, foi até engraçado, isso foi emblemático para mim. Ela falou assim, que ela queria entrar dentro se fosse possível, ela queria se fechar tanto, de entrar dentro do próprio colchão. Eu queria ser absorvida pelo colchão, queria me fechar, para que ninguém me perturbasse, ninguém falasse comigo. Uma pessoa com depressão, ela dorme o tempo todo, ela quer dormir o tempo todo. Fuga, fugir, fuga. Porque eu não consigo mais enfrentar aquela realidade, aquela situação. Então eu quero dormir para ver se aquilo passa. Existe uma diferença. Deixa eu passar aqui porque tem um slide até que mostra isso. Depressão não é frescura não, tá? Porque é falta de louça para lavar. Depressão é coisa de rico, não tem paciência para ter depressão não. Irmãs. Porque na época dos meus avós, ninguém ficava com depressão. Claro que ficava, só não tinha o nome de depressão, ué. Só não tinha nome de depressão. Mas depressão não é doença de rico nem é frescura. Porque até eu, sendo psicólogo, se eu não souber processar, lidar e enfrentar com aquilo que eu encarar pela frente, eu posso vir a ficar esgotado de tanto tentar vencer aquilo e não conseguir, minha força acabar e eu entrar, que nem um bonequinho ali, triste. É por isso, irmãs, eu não estou dizendo que crente não fica depressivo não, tá? Mas quero dizer para você, nós temos, eu falo isso, irmãos, eu queria que todos os meus pacientes fossem evangélicos. Eu queria que todas as pessoas fossem salvas para eu poder mostrar isso para elas. Irmãos, você está vendo? Deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar. Eu luto, eu não consigo, eu fujo. Agora, quando eu estou em Deus, Deus luta. E no final eu tenho vitória.
Nós, como cristãos, nós temos a resposta, irmãos. Então, não estou dizendo que o crente não pode ficar depressivo. Claro que pode. Mas a solução, ela é simples. Mas nem tudo aquilo que é simples é fácil. Se eu falar para você, sobe no poste ali. Sabe aquele poste ali, ó? Sobe no poste ali. O comando foi simples, não foi? Mas é fácil subir no poste? Confiar em Deus. Falar para você, irmãos, confie em Deus. Amém, pastor Lucas. Isso é simples? É simples, é confiar em Deus. A resposta para sarar a depressão, para sarar a ansiedade, para curar todos os males e problemas emocionais é confiar em Deus, irmãs. Mas é fácil? Porque a gente o tempo todo tenta tirar Deus do controle. A gente fala, não, peraí, Deus, deixa eu resolver isso aqui. Não, Deus, meu casamento é meu, tá? Peraí, deixa eu resolver aqui. E a gente não consegue. E a gente vai lutando. Sabe aquela música daquele cantorzinho do piano famosinho, que tem um coquezinho aqui? Assim que eu luto minhas guerras. Como é que é o nome dele mesmo? Aí, ó, viu, vocês são worshipeiros, hein? Não é o Gabriel Guedes, não é o Edu Guedes, o cara da comida não, né? Mas, quero dizer para você que nós temos uma resposta diferente, em nome de Jesus. Se você conhece alguém em depressão, se você está com depressão, ou se você possa estar achando que você está com um pezinho lá na depressão, deixa eu falar algo para você. Para de lutar sozinho. Começa a lutar com a arma certa. E a arma do cristão é a fé. A arma do cristão, não estou banalizando não, tá? Eu sou o cara do óleo ungido, eu gosto do óleo ungido. Mas a arma do cristão não é o óleo ungido, não. A arma do cristão não é vir tomar ceia, não. Eu gosto de tomar ceia e eu ministro a ceia. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que o justo ou as justas viverão pela fé. Deus, está difícil, Pai. A luta está grande. Mas Deus, eu deposito nas tuas mãos, porque eu não consigo. Amém? Vamos lá, vamos continuar para a gente ir, senão a gente vai, né? Então, deixa eu mudar aqui. Eu vou falar sobre alguns sinais de depressão, só para você identificar que depressão é diferente de tristeza, tá? Me atacou a depressão. Eu ouvi esse tempo atrás. Me atacou a depressão. Falei, é? Te atacou? Como é que ela é? Como é que funciona esse negócio? Porque eu fiz psicologia, não sei como que ataca a depressão. Como se fosse dor de cabeça. Me atacou a depressão. Depressão não ataca, tá, gente? Não existe depressão atacar, ok? Você pode ter ficado deprimido. Você pode ter ficado triste. Você pode ter ficado com uma tristeza profunda. Mas depressão é uma coisa. Ficar triste é outra. Quais são as causas, né, que podem levar uma pessoa à depressão? Não é falta de louça para lavar. Não é falta de uma enxada para carpir um lote. Alguém uma vez me perguntou, verdade, uma vez eu fui dar uma palestra, inclusive foi esses slides, tá? Eu já estou confessando já para os irmãos. Eu fui dar uma palestra na Anhanguera, no curso de enfermagem, estava toda aquela turma de enfermagem, estava quase todos os anos juntos lá, aquela sala imensa. Aí eu vi que eu só respondi porque eu vi que a pergunta foi sincera da pessoa. A pessoa falou assim, Lucas, se eu levar uma pessoa com depressão, se eu der um choque de realidade, ela não sai da depressão, não? Se a gente dar um chacoalhão nela, se a gente mostrar para ela acordar para a vida, ela não vai sair da depressão, não? Não sai. Podia ser assim. Eu respondi, a minha resposta para a pessoa foi essa que eu vou te dar. Eu falei assim, se fosse assim, a gente levava a pessoa com depressão lá na ala de queimados da Santa Casa, ia ver o camarada lá, couro puro lá, sofrendo, e você falou, rapaz, eu tô feliz agora, eu não tô ali, ó, rapaz, curou a depressão, foi embora. Então não é assim que se cura a depressão, entende? Então assim, não é dando um choque na pessoa, não é botando o guri para fora de casa que vai resolver a depressão dele. Quais são as causas de uma depressão? Pode ser por problemas de saúde, problemas emocionais, às vezes são causados por problemas hormonais do cérebro, neurotransmissores. Às vezes você está produzindo menos serotonina, está menos, seu cérebro está, seu organismo pode estar desequilibrado. Então problemas de saúde, como um câncer, pode levar alguém a ter uma depressão? Claro.
Questões familiares e financeiras. Isso daqui, irmãos, é campeão para gerar ansiedade e depressão, tá? Problemas familiares e financeiros. Chega para mim no consultório, crise de ansiedade. Beleza, a gente vai lá, vai tratar a crise de ansiedade. Mas eu vou começando levando a pessoa a entender de onde vem a crise de ansiedade dela. Normalmente está em questões familiares, relacionamento. Número um. Você vai ver o camarada está terminando o relacionamento, está passando por problemas familiares de separação, de traição, de não sei o que, entende? E financeiro, porque lembra que a ansiedade é medo? É antecipação do medo? Irmãos, a questão financeira na nossa cabeça gera ou não gera? Não faz ou não faz a gente ficar sem dormir? E ainda dizem as estimativas, as pesquisas, que problemas financeiros geram mais términos de relacionamento do que infidelidade, sabia? Você acredita nisso? Problemas financeiros gera mais separação de casais do que infidelidade. Porque infidelidade, talvez você até perdoa. Mas o problema, a questão do problema financeiro, tem irmã que já fez. Fica tranquilo, irmão. Não estou dizendo que você tem que perdoar. Entendeu? Mas a questão do problema financeiro é que ela coloca o homem contra a mulher e a mulher contra o homem. E a guerra, e o desgosto, e a tristeza fica tão grande dentro de casa que um se torna inimigo do outro e não consegue mais ficar junto. Não estou falando do cara que é aquele traste, sabe? Que o cara não levanta a bunda para procurar um emprego, né? Estou falando de pessoas normais, né? Que estão passando por problemas financeiros. Acontece, irmãos. Mas vai lá, eventos estressantes podem gerar depressão, claro. Entenda o seguinte, ó, vou mostrar para você. Um nível de estresse que você não sabe lidar com ele, elaborar ele, vira uma ansiedade. Uma ansiedade que você não controla ela, torna-se transtornos de ansiedade. Um transtorno de ansiedade que você não consegue lidar com ele, vira depressão. E uma depressão que você não consegue curar ela, quem já ouviu falar de fibromialgia aí? Ah, o bichinho me picou, fiquei com fibromialgia. Não existe bichinho que pique e fica com fibromialgia. Porque se você for em qualquer reumatologista e ver o porquê e perguntar, doutor, por que eu fiquei com esse negócio de fibromialgia aí? Ele vai falar assim, não sei. Porque não tem causa. Então, mas se você vê a incidência de pessoas com fibromialgia, todas são pessoas que passaram por um momento intenso e turbulento de depressão, não conseguiu tratar e resolver aquilo. Porque pensa comigo, se depressão é para fazer você fugir, o que põe você em movimento? Não é suas articulações, não? E a fibromialgia, a dor está onde? Nas articulações. É para te paralisar. É para te paralisar mesmo. Você entende por quê? Ah, agora eu entendi, né? Então, fatores físicos. Envelhecimento pode causar depressão? Sim. Tem a ver com a questão de dopamina no cérebro. Tem a ver com a diminuição dos neurônios. Eu tenho uma vozinha em casa lá, que, meu Deus, é difícil conversar com a minha avó, porque toda hora que eu vou conversar com ela, é só assunto ruim. Meu Deus do céu, quase que você quer a rádio da coisa ruim é falar com o velho. Meu Deus do céu, cara. Não, porque dói aqui, dói ali, porque não sei o que. Não, porque eu fui abaixar ali, caiu meu óculos, e é porque não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Mas tem a ver com uma característica que é orgânica. E tem a ver também com o uso de álcool e drogas, porque faz uma desordem química no cérebro. Quais são os sinais da depressão, irmãos? Vamos ler juntos? Vamos lá. Pensamentos ruins presentes. Isso. Falta de interesse e de prazer em realizar suas atividades. Alteração de peso não intencional. Dormir muito ou dificuldade para dormir. Dificuldade de concentração, falta de energia, culpa excessiva, pensamentos suicidas. Tá vendo que tem nada a ver com tristeza? E tá vendo que não tem nada a ver com me atacou a depressão. Isso aqui é uma coisa progressiva, entendeu? Não ataca uma depressão, não é um bichinho, fiquei gripado, fiquei com depressão, não é assim que funciona, entende?
E aí, para a gente finalizar, vou mostrar esse slide e vou mostrar um slide sobre enfrentar. Fala, minha irmã. Existem tipos de transtornos esquizofrênicos que é associado também com depressão. Mas uma coisa não necessariamente leva a outra. Agora, o que a literatura mostra é que, assim, todos nós, esse é o problema da genética, tá, irmãos? Todos nós podemos ser tudo. Você pode ter na sua genética aí os mesmos traços de um psicopata. A diferença está no fenótipo. O que é isso? É como o meio ambiente ativa ou não ativa aquelas características em você. Então, se você, pela ciência, o que faz um cara virar um psicopata? Normalmente o psicopata veio de lares destruídos, onde existia um grau de violência muito grande lá dentro, onde o abandono é muito grande e a despersonificação do eu, ou seja, você não é nada. A característica genética existe, está em todos nós, mas o meio ativa ou não aquela característica genética, entendeu? Você tem o genótipo, a sua característica genética, mas o fenótipo, o fenômeno do meio, as características do meio, ativam ou não. A depressão, tem pessoas mais propensas à depressão? Sim. Sim. Porque não é uma característica genética? Não pode ser algo que é físico, deixa eu voltar lá, problemas de saúde que são físicos, né? Ó, fatores físicos como predisposições, tem, pode ter, entende? Pô, não perdi ninguém, não perdi marido, não tô com problema financeiro, mas eu tô começando a entrar numa depressão. Às vezes uma falta de propósito, sentido para a vida, problemas de identidade gera depressão? Claro que gera. Você não precisa ser assaltado para desenvolver ansiedade ou depressão, entende? Aí, no caso, voltando para a pergunta, então o esquizofrênico, ele já vem de uma característica genética, que pode ser ou não ativado pelo meio, entendeu? Então, tanto que eu comecei falando que o estresse é o principal gatilho para que uma pessoa possa ter um surto psicótico. E a depressão? A depressão, ela pode ser, sim, uma comorbidade, um fator associado à esquizofrenia. Porque a esquizofrenia também é uma desordem na questão química do cérebro, entende? E a depressão está relacionado, é assim, dentro da neurociência, irmãos, não querem muito a fundo disso, mas a gente, dentro da neurociência, você não sabe o que veio primeiro, se o ovo ou a galinha. Então você não sabe se a pessoa ficou depressiva porque ela produz menos serotonina ou ela faz a recaptação, menos recaptação, ou ela faz muita recaptação de serotonina, né? Não vou explicar isso cientificamente, mas enfim, né? Ou o evento estressor fez com que ela produzisse menos serotonina. É porque ela produzia menos, que fez ela ficar propícia para aquele evento causar a depressão, ou é o evento estressor que desencadeou isso no cérebro? A ciência não sabe explicar. Aí a gente está tentando encontrar OVNI no espaço, entende? A gente não conseguiu nem resolver o problema do cara, quem vem primeiro? A depressão vem por causa da questão química do cérebro ou é dos eventos, né, dos traumas da vida? A ciência não sabe explicar. Ela sabe dizer o que acontece. Então a gente sabe dizer o que acontece no cérebro com o esquizofrênico, com uma depressão. Mas o médico, o neurocientista, ele não tem como afirmar, aconteceu por causa disso. Claro, eu sou psicólogo, eu vou falar que vem dos traumas, né? Sou bobo, vou puxar a sardinha para minha profissão, né? Diga, Patrícia.
Sim. Sim, sim, sim. Irmãs, é muito complicado. Se eu vier aqui expulsar demônio de uma pessoa com depressão, não vai sair demônio nenhum. Se eu pegar um esquizofrênico e tentar expulsar demônio, não vai sair. Mas existem situações que são espirituais. Tem situações no meu consultório que eu falo assim, meu Deus, eu tinha que tratar isso na igreja, né? Que não é coisa para o consultório. A gente vê nitidamente a história da pessoa. Tem uma pessoa que eu trato que ela é borderline. E aí um dia, puxando o histórico da pessoa, irmãs, ela foi oferecida na infância dela. Passou por uma... A mãe rejeitou ela, a pessoa que pegou ela ofereceu ela. E a pessoa hoje ela sofre intensamente com medo de ser abandonada. Mesmo que todo mundo diga para ela que ela é amada, ela aceita, ela não consegue entender. E quando eu estava atendendo essa pessoa, o Espírito Santo me falou claramente. Por isso que eu fui puxar o histórico dela, né? O Espírito Santo vai me mostrar, obrigado, irmã, que o problema dela era espiritual. Entende? Então, mas tem situações que vão chegar no meu consultório que não é espiritual. Pode acontecer espiritualmente? Pode, irmãos. Inclusive nós vemos biblicamente, inclusive a história em que os discípulos tentam expulsar o demônio de uma criança que tinha todos os sintomas de um esquizofrênico, e Jesus fala assim, essa casta de demônio só sai por meio de jejum e oração. Irmão, se é demônio ou se é uma doença, eu sei que o meu Deus pode intervir nas duas situações. Deus pode curar? E Deus também pode libertar? Se é demônio ou se é doença emocional, minha irmã, a chave é o quê? Oração. Agora, Lucas, então eu vou tratar minha depressão só ir orando na igreja. Não, irmão, não faz isso não. Vai procurar um profissional da saúde, entende? Se precisa de uma... Porque Deus deu a ciência ao homem. Deus permitiu que a gente criasse lá o dipironinha que você toma lá. Entende? Você não quer orar para te sarar a sua dor de cabeça, mas sua depressão você quer vir orar na igreja para curar. Você entende? Então assim, irmãos, não vamos ser ignorantes. Tem questões que são sim espirituais, mas tem questões que são emocionais, que a gente precisa trabalhar, seja com psiquiatra, com psicólogo, entende? Estou com câncer, vou fazer uma campanha de oração na igreja só, resolve? Pode resolver, Deus pode curar, eu creio num Deus que cura. Mas se você não for lá no médico e começar a fazer o tratamento para o câncer, entendeu? Então você precisa entender, a gente precisa ter sabedoria, né? Agora, a Bíblia nos mostra que em situações Jesus curava, em outras ele repreendia demônios, para situações que são de enfermidades que parecem ser enfermidades emocionais, como uma esquizofrenia. Agora, existe radar para saber? Não sei, depois você pergunta para a apóstola, que tem mais experiência espiritual do que eu, né? Tem radar, apóstola, para você saber se é emocional ou se é espiritual? Começa a orar que tem, né, tia? Irmãos, tem radar sim. Mas isso é o que? A gente entender em Deus e buscar relacionamentos. Irmãs, deixa eu andar mais um pouquinho aqui. Não sei se eu respondi, Patrícia, né? E depois eu vou fazer uma pausa aqui, deixar as irmãs fazerem mais perguntas também. Mas só para a gente diferenciar tristeza e depressão, rapidinho, ó. O que é tristeza, tá, irmãs? Pra você não falar que você tá triste, você tá com depressão, tá? Então, ó, tristeza tem a ver... Ó, tristeza sempre tem um motivo. E depressão não necessariamente tem um conteúdo. A pessoa com depressão, ela só tá triste. Ela ganhou na loteria, mas ela tá triste. Comprou o carro novo, né? Mas ela tá triste, do mesmo jeito que ela não sabe explicar de onde vem a tristeza dela. E isso é uma pessoa com depressão. Agora, uma pessoa que está triste, só triste, ela tem um motivo. Porque eu fui demitido. Porque meu carro quebrou. Porque eu estou com problema no relacionamento. Então tem causa, tem causa. Se tem causa, então possivelmente não é uma depressão, é uma tristeza que você está passando. Entende?
Pessoas tristes podem ter sintomas no corpo. Ela pode sentir aperto no peito, pode ter taquicardia, pode chorar. Também tem isso na depressão? Também tem, né? Isso pode confundir, né? Mas a questão está na intensidade do sintoma também. Entende? A gente tem que, quando a gente vai avaliar um paciente, eu avalio o curso e a forma da doença. Ou seja, qual é a profundidade daquilo e qual é a recorrência daquilo. Só para você entender, uma pessoa não pode ser diagnosticada com depressão se aqueles sintomas não estiverem presentes ininterruptos por no mínimo 3 meses. Entende? E eu não posso dizer que uma pessoa está livre da depressão, eu estou dizendo como psicólogo, tá? Eu não posso dizer que uma pessoa está livre da depressão ou naquele famoso estado de remissão, que é aquela transição, assim, ó, já estou saindo da depressão, é a remissão. Se os sintomas já não estiverem, sabe, ido embora com pelo menos 3 meses. Então, eu fiquei triste hoje, não significa que eu estou entrando em depressão. Então, o negócio tem que ter pelo menos 3 meses no mínimo. O curso e a intensidade dele tem que ser maior do que uma tristeza, porque sei lá, você não conseguiu passar no vestibular, entendeu? Não conseguiu entrar na vaga de emprego. Então, outra coisa, quem está triste costuma ter pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza. Eu não consigo parar de pensar que eu estou desempregado. Isso me gera uma tristeza tão grande. Então é tristeza. Agora a depressão, a pessoa está pensando naquilo o tempo todo. A pessoa não tem uma causa, ela só está triste. Ela não tem um motivo aparente. Ela não está pensando em nada. Ela não tem pensamentos que a gente chama de ruminantes, né? Esse pensamento repetitivo a gente chama de pensamento ruminante. Ela não tem, ela só está triste, né? Agora, como a gente voltou lá no quadro lá, uma pessoa com depressão, nem todas as pessoas com depressão vão ter pensamentos suicidas. A gente classifica a depressão como leve, moderado e grave, né? Já o moderado para o grave já começa a aparecer pensamentos suicidas, né? Agora, costumeiramente, uma pessoa com depressão tem um sentimento de culpa que ela não sabe por quê. Ela tem dificuldade em se aceitar. Ela tem um sentimento de que está sendo punida. A perda de peso ou o ganho de peso não é porque está comendo demais, é porque a perda de peso ali é porque ela não tem apetite, ela não tem vontade de comer, né? Então, e assim vai. Então, é muito diferente a tristeza da depressão. Vocês conseguiram entender? A depressão já não tem mais uma causa. Entende? Agora, uma tristeza pode levar a uma depressão? Sim. Se você estiver triste por muito tempo, uma hora, aquele estado de tristeza vai ser algo tão presente na sua vida que aquilo vai se tornar uma depressão. Agora, todo mundo que está triste está depressivo? Não. Ok? Para finalizar, como que eu posso enfrentar então aí a questão do estresse, da saúde, né? Pratique exercícios, né? Pratique exercícios, atividade física. Isso ajuda ajuda o seu organismo a se organizar, a se equilibrar, entende? A atividade física ela é necessária. Lembra que eu falei que a ansiedade e estresse tem a ver com um acúmulo de energia, né? Então, como que eu gasto essa energia? Atividade física, vai correr, vai uma caminhada, vai pedalar, né? Vai pescar, né? Ajuda também, né? Se você gosta de pescar, se você for que nem eu que não gosta de pescar, você vai passar raiva, né? Irmã gosta de pescar? Eita, olha aí, hein? Aí sim, hein? Crochê ajuda? Claro que ajuda, ué, porque você vai pensar nos botões lá, vai tentar pôr a vida em ordem, entende? Então, assim, busque se informar mais. Informação é importante? Claro. Você não precisa ir no psicólogo só quando você está doente. Você pode ir no psicólogo para saber se você está ficando doente. Olha, eu queria uma consulta porque eu queria entender se eu estou dentro da normalidade ou não. Entende? Busque exercícios de relaxamento. Então, o crochê pode ser uma atividade de relaxamento. Que a pessoa ali, ela, sabe, abstrai do mundo e fica ali. Para mim, por exemplo, a música é uma coisa que me ajuda a relaxar, né?
Às vezes eu pego o violão, não toco nada, fico lá só fazendo barulho, mas aquilo me desestressa. A minha rede, eu sinto falta da minha rede em casa, porque ela me ajuda a relaxar. E assim como exercício de relaxamento, como respiração, alongamentos, né? Procure ajuda, faça terapia, conte com a ajuda de um psiquiatra também, não tenha medo de remédios. Ah, porque eu vou ficar dependente. Não, irmãos, para com isso. Tem gente dependente de Dorflex aí e tem que estar com medo de tomar um antidepressivo, né? Irmãos, claro que toda medicação que você toma ela por muito tempo, inclusive um dipirona, vai causar uma dependência no seu organismo. Assim como o café que você toma todo dia. Entende? Assim como o açúcar que você come todo dia. Né? Não vou citar nome, mas tem uma pessoa na minha família que gosta de comer um docinho todo dia depois do almoço. Não vou falar o nome, né? Mas isso daí tem a ver com uma dependência. Agora aí você quer colocar a culpa só no antidepressivo, não? Porque eles causam dependência. Entende? Então, tira o tabu. Não significa que você vai tomar um antidepressivo ali que você vai andar babando, né? Que nem aqueles casos psiquiátricos, né? O cara... Não, você não vai ficar assim, não. Fica tranquilo, né? Oi? Aí fica... Samantha não morreu. Nossa, eu fiz uma piadinha muito velha agora, cara. Quem que assistiu essa novela aí? Misericórdia, cara. Eu entreguei minha idade agora, né? Me entreguei. Deixa quieto, vamos lá, né? E não importa o que fizeram com você. Não importa se te abandonaram. Não importa se você foi traída. Não importa se você foi botada para fora de casa antes do tempo. Não importa se abusaram sexualmente de você. O que realmente importa é o que você vai fazer com essa informação. Você pode ou não dar poder para esse abusador até hoje. Ou você pode falar para ele, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu não aceito mais essa história na minha vida. O que tem importância não foi o fato ocorrido, mas é como você vai processar essa informação. Entende? Então não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Não importa se teu pai e tua mãe te botou para fora antes do tempo, não importa se o seu marido é um ogro, não importa o que você vai fazer com essa informação. Não separa não, gente, separa não. Pode falar, irmã. Tem situações... Irmãos, a gente já até deu um nome pro lugar, né? Ali atrai o que, irmãos? Se ali é o portão do inferno, atrai o que, irmãos? Eu sou um cara que trabalha com batalha espiritual. Irmãos, para mim o lugar ali já atrai quem tá com a mente persuasiva por demônios, entendeu? É uma questão... Questões espirituais não pode levar uma pessoa a tentar suicídio? Já. Quem já fez isso aí? Eu fiz já, hein? Campo Grandense vem pra Chapada, né? Tem que parar o carro um pouquinho lá pra ver se vai ou se volta, ué. Né? Tem um negócio, né? Mas, irmãs, outro pensamento pra gente finalizar. O homem ele está condenado a ser livre. O homem está... Ó que doideira, né? Psicólogo é doido, né? O homem está condenado a ser livre. Condenado porque ele não criou a si mesmo. Todos nós temos o livre-arbítrio, amém? Então nós estamos fadados. Vou tirar a palavra porque eu não gosto dessa palavra condenado. O autor usa essa palavra, mas eu prefiro a ideia do fadado. Deus deu a mim e a você o livre-arbítrio, né? E ainda assim eu sou livre. Estou condenado, mas eu sou livre, né? É um paradoxo, né?
Pois tão logo é tirado ao mundo, torna-se responsável por tudo o que faz. Então, fizeram isso comigo, você é livre. Por isso que eu falei do abuso sexual. Eu sei que eu toquei no coração de muita gente aí, porque é absurdo o quanto de pessoas que são abusadas. Não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas eu, sem sombra de dúvida, se eu pedisse para levantar a mão, pelo menos 80% dessa plateia aqui falaria que foi abusado. Ou teve alguma experiência de um assédio sexual, né? Ou uma importunação sexual. Porque é absurdo, e não é só com mulher não. Eu vou dizer para vocês, eu fui perito da vara da infância. Acontece ainda de forma mais absurda e assustadora com meninos. Vocês acreditam nisso? Porque o menino está mais vulnerável. Porque eu protejo a minha filha. Eu não vou deixar minha filha sentar no colo de um homem. Mas o menino a gente não põe o mesmo nível de proteção. Ele fica mais vulnerável do que a menina. Aí é abusado por um primo, por um tio, pelo vizinho. Entende? A gente acha que é só a mulher porque a mulher tá. Existe uma coisa diferente do estupro lá que a gente vê na rua, que o cara vai lá e estupra, de um abuso sexual. O abuso sexual é aquilo que você vê muitas vezes acontecendo lá na infância. A menina começa a desenvolver o peitinho lá. E nem precisa disso, irmãos. Porque o safado não precisa ter nada. E é criança. Por que é com criança? Porque criança não sabe dar um tapa na cara, gritar. E ainda os vagabundos, porque é tudo os vagabundos, vocês me perdoem, depois edita aí o vídeo, bispo. Não dá, tá? É ao vivo, né? Droga. Já foi pra rede, já. Não vão mais me convidar para pregar em lugar nenhum, porque você passou e fica falando umas coisas esquisitas no palco, lá no púlpito. Irmãos, os vagabundos, vou falar de novo, porque eu tenho, né? Os vagabundos, eles fazem isso com a criança e ainda falam assim, se você contar pro seu pai e pra sua mãe, eles vão ficar bravos com você. Eles colocam medo na criança. Ou ele fala assim, se você contar pro seu pai e sua mãe, eu vou matar eles. Eu tinha um paciente, um homem, que ele sofria abusos do vizinho. E como forma de compensação, o vizinho dava para ele figurinha de futebol, ó. Você entende? Para não contar. E se contasse, ele ia lá e ia matar o pai e a mãe dele. Olha só. Então ele dava um cala-boca pro guri ali, um jogo de figurinha. E ainda ameaçava. Não, eu sou legal, mas se você contar... Eu sou um tio legal, eu faço essas coisas que você não gosta, mas eu sou um tio legal, te dou a figurinha. Mas se você contar para sua mãe, eu te mato. Você entende? Mas vamos lá que a palavra não é essa. Irmãs, alguma pergunta? Mas a gente já está com 1h07, irmãs. Misericórdia. Será que dá tempo? Vamos lá. Até que hora a gente vai mesmo? Né? Irmãs, tem algum... Vou fazer o que com essa informação? Eis a questão. É questão do livre-arbítrio, irmãos. Você escolhe levar para a cruz de Cristo ou você escolhe tentar resolver o problema sozinho. Você escolhe procurar um psicólogo e resolver aquilo na sua vida, ou você escolhe falar assim, não, psicólogo é para te roubar dinheiro da gente mesmo. É você que vai escolher como você vai lidar com essa informação. Entende? E até mesmo se você for para o psicólogo não faz milagre. Porque o psicólogo trabalha com a informação que você vai dar para ele. Entende? O psicólogo foi lá, só pegou dinheiro, só fiquei falando, ele não fez nada. Tá, você deu para ele a informação? Você ficou... Porque tem muito... Desculpa a brincadeira, tá? Mas tem gente que vai na terapia e fala que roubou a corda. Você fala, roubou a corda. Mas a corda é uma corda... Tá. Mas ele não conta que na ponta da corda tinha uma vaca. Então, se você não der a informação completa, o psicólogo não vai poder te ajudar. Não adianta você ficar diminuindo. Então, se você está na terapia e a sua terapia não está fluindo, se pergunte, será que eu estou contando tudo mesmo? Será que eu estou encarando de verdade? Mas, irmãs... tem alguém aqui doido para fazer uma pergunta aí?
Vamos lá, tem alguém que não consegue ir embora hoje sem fazer a pergunta? Pergunte aí. Que eu preciso finalizar com as irmãs agora e o fechamento é espiritual, amém? Né? Tem alguém com uma desejosa aí de fazer alguma pergunta que não entendeu ou queria... Tranquilo? Diz que demora 40 segundos para alguém se manifestar. Tô contando aqui, ó, 20, 30... Então vamos lá, minhas irmãs, eu queria rapidamente, quando eu estava buscando o que falar, o que trazer para as irmãs, bispo, se quiser tirar, pode tirar, tá? Obrigado. Quando eu estava orando, irmãs, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, sabe por quê? Eu sempre quis pregar num congresso de mulher. Não sei por que nunca me chamaram. Deve ser alguma coisa relacionada. Eu suspeito que tem a ver com gênero, entendeu? Masculino, né? Então, assim, mas existe uma... Deus me fez lembrar de uma palavra que há muito tempo eu quis ministrar para mulheres e eu realmente estava com uma palavra diferente do que eu ia pregar hoje para as irmãs. Do que eu ia falar para as irmãs. E não vou pregar essa palavra, vou só compartilhar com as irmãs. Mas o Espírito Santo me fez lembrar. Ele falou assim, lembra que você queria falar assim para elas? Então hoje é a hora. Então, irmãs, essa palavra está para vocês preparada não antes da fundação do mundo, né? Por Deus tá, né? Mas por mim, assim, pelo menos uns 4, 5 anos está guardado esperando o momento certo. E o Espírito Santo falou assim, agora é o momento certo. Irmãs, eu queria pensar com você rapidamente sobre Sara. Como eu comecei falando, Sara foi sim uma mulher de Abraão, e a gente gosta da parte bonita. Sara foi a mulher, né, a mãe de multidões, né? Mas antes de ser Sara, eu queria lembrar a vocês quem que era Sara. Vocês acham que a vida, assim, não sei qual que é a leitura de vocês, é que eu não vou poder me demorar tanto em textos, mas... Você acha que Sara era uma pessoa normal ou uma pessoa que tinha problemas emocionais? Sara era uma mulher desonrada. Sara era uma mulher desonrada, porque o seu esposo não protegeu ela. Não protegeu ela. Porque em 2 vezes Abraão, o pai de Israel, o grande pai Abraão, por 2 situações, Abraão entregou ela para outro homem. Primeiro para Faraó e depois para Abimeleque. Sara era tratada por Abraão como um objeto. Sara era uma mulher desprezada. Desprezada porque ela não podia ter filho. Talvez você hoje à noite aqui seja uma mulher que sinta que sempre foi desprezada. Porque ela não tinha valor. Talvez você tenha a sensação que você não é melhor, que você não é boa o suficiente. E Sara era assim também. Porque ela não podia ter filho. E na época, uma mulher que gerava filho era uma mulher importante. A que não gerava filho, ela era o quê? Porque mulher só servia para quê? Gerar filho. Era uma mulher seca. Sabe, interessante, quando a gente vai ler, lá em Gênesis 11:30, quando vai qualificar Sara, a primeira coisa que o escritor do texto fala, Sara era estéril, não podia ter filhos. Sara era rotulada desde os primeiros momentos em que ela é citada na Bíblia. Sara era rotulada. Ao ponto dela pegar e falar assim, não, vai lá, deita com Agar. Você não quer ser o pai de uma grande nação? Então está aqui minha serva. Olha o nível de amor próprio. Olha a autoestima de Sara. Sarai ainda, né? Não tinha sido mudado o nome dela ainda. Era uma mulher sem esperança. Porque quando o anjo apareceu para Abraão e falou assim, você vai ser o pai de uma grande nação, você vai ter um filho. Sara ri.
Mas Sara não ri de deboche. Ela ri porque ela já não tinha mais esperança. Tipo, filho, ok. Sem esperança. Talvez nessa noite você seja uma mulher desonrada. Talvez você seja essa noite uma mulher que a vida inteira você ouviu que você não prestava para nada. Sabe, irmãos, é triste, sabe? Porque normalmente mulheres... Eu vejo muito essa situação assim, de mulheres que são desprezadas e têm a sua autoestima jogada no chão pelas próprias mães, que projetam sobre as suas filhas os traumas que elas também tiveram. Porque a mãe foi tratada assim a vida inteira, como um objeto, desculpa a expressão, como lixo, e ela gera uma pessoazinha que é igual a ela. Ela transmite aquilo para aquela filha, e aquela filha não sabe nem porquê, mas ela repete um padrão maldito, de maldição, trazido de outras gerações. Isso é psicologia, tá? Não estou nem falando de questão espiritual, não. E a gente já sabe, tem maldição hereditária na Bíblia. Entende? Era uma mulher que, na sua velhice, ela já não tinha mais o que esperar. Uma mulher seca. Só que o nome dela era princesa. Abraão não era um bom marido. Abraão não foi um bom marido. Ele não protegeu a sua esposa. Porque, irmãos, ontem eu ministrei isso para os homens. O problema, a gente estava conversando vindo do carro aqui, eu e a apóstola, né? E o problema é que o homem, ele é o arquétipo, ele é a figura que representa a Deus. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa no homem ou a gente pensa numa mulher? A gente chama ele de pai ou de mãe? Pai. Qual é a figura mais destruída na sociedade? A do homem ou da mulher? Quem que abandona e sai de casa? O homem ou a mulher? Quem que rejeita o filho? O homem ou a mulher? Você entende? E a mulher? Cadê a mulher aí? A mulher que precisava, que esperava proteção, tem que se ver tentando criar filho, criar uma família, tentar fazer das tripas coração para o negócio acontecer. E Abraão não fez diferente, não. Abraão, ele foi um outro omisso. Imagina, você, seu esposo, para conseguir uma colocação melhor no mercado de trabalho, ali no trabalho dele, teu esposo trabalha sei lá no quê, e aí ele quer ser promovido no serviço. Aí ele fala assim, ó, você pode pegar minha mulher lá, leva ela para a cama lá e me dá a promoção. Como que você ia se sentir? Um lixo. Como você acha que Sara se sentiu? Um lixo. Como que você acha que Sara se sentiu ao entregar Agar pro marido dela? Não, ó, eu não dou conta do recado, pega minha serva aqui, porque eu não sou boa o suficiente para isso, não. Só que, irmãos, quando eu olho para Deus, Deus é fantástico. Porque tira da sua cabeça que a Bíblia é machista, tá? Eu vou te mostrar o porquê. É que a gente lê a Bíblia sobre uma ótica masculina. Abre a sua Bíblia, por gentileza, rapidinho. Gênesis 12. Versículo 17. Olha quem que livra Sara da humilhação. Olha quem que livra Sara das mãos de Faraó. Olha quem vai em função de Sara e defende Sara. O que está escrito ali? Feriu, porém, quem? Abraão? Não. O Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grandes pragas. Por quê? Por causa de... Você entende que a Bíblia não é machista?
Nosso Deus é um Deus que veio em função de Sara. Deus, ele não cuida do homem. Deus cuida do homem e da mulher. Quem escreveu essas questões de machismo não foi Deus. Só para você entender, tá? Isso não é para vocês se gabarem não, tá? Não é só para vocês se gabarem um pouquinho. Na Bíblia, só para você entender, tá? E eu prego isso para homens, tá? Não estou aqui porque só tem um monte de mulher que eu não falo isso para homem. Eu falo e falo muitas vezes, tá? Quem foi criado primeiro? O universo ou o homem? O universo. Quem é mais importante, o homem ou o universo? O homem, porque Jesus não veio morrer pelo sol, pelos pássaros. Então quem foi criado por último é mais importante do que o que foi criado primeiro, não é? Está comigo na linha? Quem foi criado primeiro e quem foi criado por último? O homem ou a mulher? Quem foi criado primeiro? Não foi o homem? A mulher não veio por último? Então, se era para a gente elencar alguém mais importante nessa parada aí, é a mulher. Você entende como você é importante para Deus? Você entende o seu lugar de importância para Deus? Você entende o que você é para Deus? Inclusive a Bíblia diz que a mulher é a ajudadora do homem. Não significa, ajudadora é aquela que está ali ombro a ombro, um ajudando o outro. A Bíblia não coloca o homem sobre a mulher, nem a mulher sobre o homem. Ah, Lucas, mas lá em Efésios 6, Paulo diz que o homem é a cabeça da mulher. Fala mesmo. Mas aí Paulo fala assim, ama a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. O que Cristo fez pela humanidade? Ele deu a própria vida. Então quem que é mais importante? Quem dá a vida ou quem recebe uma vida em favor? Entende? Até nessa mesma comparação, não, é que você está indo para o Velho Testamento, você é arcaico. Não, vamos para o Novo Testamento, vamos pensar. Quem que foi mais importante, assim, eu sei que eu posso estar falando uma baita de uma heresia aqui, mas quem foi mais importante ali no dilema da cruz, a humanidade ou Jesus? Porque se Jesus ali não tivesse feito o sacrifício, isso mostra o tamanho, a importância da humanidade para Deus. E o homem tem que amar suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Você entende? Então, em nome de Jesus, eu venho aqui essa noite para dizer para você que a sua vida é importante sim e demais para Deus. Agora o problema é que Satanás, ele veio para enganar você. Sabe por que tem pessoas que não conseguem ser libertas espiritualmente? Porque elas estão presas emocionalmente. Sara só foi liberta quando ela viu se cumprindo na vida dela a intervenção de Deus. Porque nós vemos Sara louvando a Deus. Você lembra que eu abri o versículo culto lendo um louvor de Sara? Sara tinha o nome de princesa. Sarai ou Sara no hebraico significa a mesma coisa, tá? Só foi retirado ali. Aí eu fiquei me perguntando, mas peraí, por que Deus tira uma letra só? O nome continua sendo o mesmo? Porque naquele momento ali, Deus estava livrando ela daquela vergonha. Deus estava gerando nela uma nova identidade. Deus estava dando uma nova história para ela. Só para você entender, primeiro de tudo, Deus livra Sara da humilhação. É Deus que livra Sara tanto do faraó quanto de Abimeleque. Porque Deus aparece em sonho para Abimeleque e fala assim, você vai morrer porque você está possuindo uma mulher que é casada. E Abimeleque fala, mas peraí, eu não fiz nada? E Deus fala assim, olha, essa mulher aí, ela é casada com aquele cara que falou que é irmão dela. E de fato, Abraão era meio irmão de Sara. Mas ele era um covarde. Mas quem que cuida? Quem que vai até Sara e traz libertação para ela, que tira ela da humilhação? Deus. Quem que vai tirar você da sua humilhação hoje? Quem que vai tirar você desse sentimento de desonra? É Deus. É Deus. É Ele que vai livrar você. Quem que foi que livrou Sara da vergonha?
de não poder ser mãe? Não foi Abraão. Quem que foi? Foi Deus. Quem que mudou a identidade de Sara? Foi Deus, quando Ele mudou o nome dela. Irmãos, aquele mesmo Deus está aqui hoje. E aquele mesmo Deus pode curar a sua vida hoje. Aquele mesmo Deus. E nem tinha psicólogo na época, irmão, você acredita, né? Aquele mesmo Deus que curou Sara pode curar você hoje. Sabe aquela tua autoestima que você bota a roupa, tira a roupa e a sua roupa, você nunca está bem com aquilo? Quem pode livrar você disso hoje? Sabe aquele sentimento de que você está suja, porque você foi um dia abusada lá no passado? Sabe quem pode livrar você hoje disso? A humilhação, a vergonha. Agora nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar posse. Você lembra do que eu falei no começo desse culto? Eu falei assim, olha, está tudo preparado. A cura, a bênção, a vitória já está reservada para você. Quando? Antes da onde? Da fundação do mundo. Irmãos, está tudo amarrado. Desde o começo do culto eu já sabia o que eu precisava falar para vocês. Porque o Espírito Santo está dizendo para você aqui agora, já está lá. Está na região celestial. Agora o que você precisa fazer? Acessar, você precisa pegar. Talvez você vai sair daqui ainda se sentindo triste. Talvez você ainda vai sair daqui, talvez ainda com a sua autoestima não tão boa. Mas a diferença é que você vai sair daqui hoje com uma posição. Mas eu vou orar para você ser curada. A minha fé é que eu vou orar para você ser curada. Mas toma posse, porque só vai tomar posse, só vai acessar na região espiritual você. Jesus fala assim, em vários momentos, Jesus fala assim, vai, que a tua fé... Ah, então quer dizer que a minha fé que me salva? Que Jesus ali só criou um ato para que eu entendesse que já estava na região espiritual e que eu só precisava tomar posse? Simples assim? Eu nem precisei dar meu carro na fogueira santa. Misericórdia, já falei até da...